dia, tudo bem? Nós encerramos na aula passada todo aquele capítulo referente às defesas do réu. Nós vamos iniciar agora. Eu me lembro que no primeiro dia de aula a gente estabeleceu uma linha do tempo do processo de conhecimento. E nós, portanto, em tese, estamos encerrando a fase postulatória e entrando numa fase em que nós podemos denominar de fase de saneamento do processo, ou fase saneadora. Alguns autores também costumam dizer fase ordinatória, de pôr ordem no processo. O Código usou a expressão providências preliminares, a partir do artigo 347. Então eu vou conversar um pouco com vocês, introduzindo o tema, porque são alguns artigos que se intercalam. É uma coisa que vocês têm que ter muita atenção para que a gente possa, de um modo metódico, sistemático, entender o conjunto de coisas. Encerrada essa fase postulatória, a gente pode ter agora algumas hipóteses de encaminhamento do processo. Ou seja, essa fase de saneamento é uma fase basicamente em que o juiz se concentra nos autos, e essa fase ela produzirá condutas do magistrado. Portanto, é um período em que o magistrado se coloca diante do processo isoladamente, tentando descobrir para onde que vai esse processo. E, portanto, algumas alternativas se abrem para ele. A primeira coisa mais importante nessa etapa é verificar se há nos autos, se há no processo, algum tipo de irregularidade, de vício, e verificar se essa irregularidade ou esse vício é um vício sanável, é um vício que se corrige. E, portanto, sendo corrigível, ele deve determinar, nos termos do artigo 352 do Código de Processo Civil, que a parte que deu ensejo a esse vício possa corrigi-lo no prazo de até 30 dias. Portanto, na tentativa de salvar o processo, é razoável que o juiz, entendendo que há algum tipo de vício e que ele seja sanável, o juiz, portanto, dá à parte a possibilidade de corrigi-lo. Então, nesse instante, ao final da fase postulatória, quando o juiz já tem em perspectiva o que ocorrerá com o processo, se julgamento, se fase instrutória, ele se preocupa em saber se o processo tem algum tipo de problema que impeça se chegar a um resultado de mérito. E, portanto, verificando que há vício sanável, por exemplo, a falta de um documento de representação, a falta de um documento público indispensável, algum tipo de dúvida relacionada à capacidade da parte, o juiz deve imediatamente solucionar essa questão, abrindo inclusive prazo para que a parte possa corrigir esse vício no prazo de até 30 dias, nos termos do artigo 352. Se porventura esse vício for insanável, for uma questão, por exemplo, de ilegitimidade, incompetência absoluta, coisa julgada, se for um vício que não se sana, o juiz, portanto, não tem outra alternativa que não a extinção do processo sem julgamento do mérito. Portanto, me parece que o primeiro momento nessa etapa de saneamento é verificar se o processo tem como seguir ou não tem como seguir. Se o processo não tiver vícios, ou se eles foram sanados adequadamente, o juiz tem que se preocupar agora, então, para onde que eu vou? E nesse instante o juiz tem que verificar se houve por parte do réu contestação ou se houve revelia. E se houve contestação, se essa contestação impugnou totalmente os fatos ou se há fatos não impugnados. Isso por quê? Porque tanto a revelia quanto a ausência de impugnação especificada pode produzir um efeito chamado presunção de veracidade dos fatos. Vocês lembram disso? Já vimos isso. O ônus da contestação é no sentido de que o réu deve saber que a sua ausência de contestação, a não impugnação dos fatos, pode lhe acarretar em seu desfavor a presunção de veracidade dos fatos. Portanto, é importante o juiz, nessa etapa, descobrir se houve contestação ou não, descobrir se a contestação conseguiu ou não conseguiu aplacar todos os fatos da inicial, para que ele possa ou não, eventualmente, aplicar os efeitos da revelia, que é a presunção de veracidade dos fatos. E qual a importância disso? É que se houver a condição de aplicar os efeitos da presunção, os efeitos da revelia, ou seja, presumir que os fatos do autor são verdadeiros, é possível que o juiz dispense a fase de provas, porque os fatos já estão provados pela presunção de veracidade, e o resultado disso é o julgamento antecipado da lide, justamente pela desnecessidade de que haja fase de provas. Ora, se o que o autor falou é presumidamente verdadeiro, e isso é em seu favor, significa que ele não tem mais a incumbência, o ônus de produzir as provas, porque os fatos são tidos como verdadeiros. Então, essa é uma primeira abordagem do juiz. Voltamos em seguida.